Que bom, todo mundo aqui. Bom dia para vocês. Show de bola. Tamo junto nesse domingão. Domingão do AME. Tô bem, Bianca. Tudo tranquilo, graças a Deus. Tô aqui no AME também, no estúdio, para transmitir daqui ao vivo, fazer esse bate-bola com vocês, resolvendo as questões do Enem. Hoje eu escolhi o assunto ondulatória. Para quem já viu, vai rever. Para quem não viu, vai ver. Certo? É um assunto que tem tido uma grande importância no Enem nos últimos anos, tá? É um assunto que tem algumas questões teóricas também e algumas questões de cálculo, tá bom? A gente vai trabalhar as duas frentes, as duas vertentes. Aqui trabalha a questão teórica, aqui trabalha a questão de cálculo, para vocês irem se habituando com a linguagem do assunto ondulatória no Enem, tá? Vocês devem estar com a ficha já. Eu vou compartilhar de qualquer forma para a gente ir explicando e tratando esse conteúdo aqui. Beleza? Só um minuto aqui. Pronto. Então, vamos lá. Bom, pessoal, a primeira questão que eu escolhi para a gente tratar na aula de hoje sobre a ondulatória no Enem foi essa questão 1 aqui, que diz o seguinte: o universo é um grande laboratório onde transformações estão ocorrendo a todo instante, como as explosões que permitem o surgimento, o nascimento e ou a morte de estrelas e outros corpos celestes. Em uma noite de céu límpido, é possível observar a luz proveniente de diferentes estrelas, muitas das quais possivelmente já não mais existem. Sabendo que as ondas eletromagnéticas correspondentes ao brilho dessas estrelas percorrem o espaço interestelar com velocidade máxima de 300 mil quilômetros por segundo, podemos afirmar que não ouvimos o barulho dessas explosões. Por quê? Ele está dizendo que a gente consegue ver a luz, mas não consegue ouvir o som. Qual é a justificativa, a melhor justificativa para isso? Ele deu aqui várias justificativas, tá? Bom, vamos aqui à explicação para essa questão. Se liga aqui. Seguinte. Primeira coisa que a gente vai entender é que existem vários tipos de ondas na natureza. O primeiro que é uma onda. Uma onda é uma propagação de uma perturbação, que a gente chama de pulso, a propagação de um pulso num certo ambiente. Esse ambiente pode ser o vácuo, o ar, a água, uma corda, qualquer ambiente pode propagar ondas, certo? O que é que eu preciso para que exista uma onda? Eu preciso de uma fonte de onda, aquilo que vai gerar a onda, vai criar a perturbação. E eu preciso de um ambiente, um meio por onde ela vai se propagar. Como eu já falei, existem vários, do vácuo e até outros meios aí diversos que existem na natureza. Todo ambiente, todo material pode ser um meio para a onda se propagar, tá bom? Eu preciso de um meio e eu preciso de uma fonte. Beleza? Nesse vídeo aqui você vê a fonte é a bolinha, o meio é a água. Então, a onda aí é a perturbação que se espalhou na água. A onda não é a bolinha, a onda não é a água. A bolinha é a fonte, a água é o meio, a onda é a perturbação que se propagou na água. Sem a bolinha e sem a água, não teria uma onda aí. Tá? Tem que ter a fonte e o meio. Como é que a gente classifica a onda? Quando ela se propaga numa única direção, a gente chama ela de unidimensional. Por exemplo, a onda aí nessa corda. A onda na corda está indo só na direção X, a perturbação está se propagando só na horizontal, então é uma onda unidimensional. Quando ela se propaga em duas direções, a gente chama ela de bidimensional, como a onda na água. Quando ela se propaga em 3 dimensões, quando eu falo aqui, o som se espalha para a sala todinha, certo? Isso é uma onda tridimensional. O som e a luz são ondas tridimensionais. Ondas na água bidimensionais,
onda numa corda unidimensional. As ondas podem ser classificadas dessa maneira. É uma classificação que tem. Outra classificação que tem. Se a onda precisa de matéria para se propagar, ela é uma onda chamada de mecânica. A onda numa corda precisa da corda. Então, se a corda tem matéria, né? Se a corda é feita de matéria, essa é uma onda mecânica. O som também é uma onda mecânica. As ondas do mar são ondas mecânicas. Precisam da água. O som precisa ou de um sólido, ou de um gás, ou de um líquido para se propagar. O som é uma onda mecânica. Ondas mecânicas são as que precisam de matéria para se propagar. E as ondas eletromagnéticas, aquelas que podem se propagar no vácuo. A luz, o raio-x, as ondas do celular, quando sai da antena lá, da Claro, para chegar no seu celular, essa onda, ela vem pelo ar, ela pode se propagar no vácuo, ela é uma onda eletromagnética, certo? Essa é a classificação também. Se precisa de matéria mecânica, se não precisa, eletromagnética. Aí eu tenho várias ondas eletromagnéticas, o infravermelho, o micro-ondas, as ondas de rádio, raios gama, raio-x, etc. Essas ondas precisam de matéria para se propagar. Bom, as ondas também podem ser classificadas como transversais ou longitudinal. Transversal é o seguinte: quando a fonte se mexe numa direção, mas a onda se propaga numa direção perpendicular da fonte, isso é uma onda transversal. Se eu pegar um objeto, jogar para cima e para baixo, mas a onda se movimentar nessa direção, formando 90 graus com a direção que eu mexi o objeto para produzir a onda, isso é uma onda transversal. A luz é transversal. Já o som, ele é longitudinal. Veja aí, a mãozinha vai para cima e para baixo, mas a onda vai para frente. Isso é uma onda transversal. Já o som é longitudinal. Veja a onda nessa mola. A mão vai para frente e para trás e a onda também vai para frente e para trás. Quando a fonte se move no mesmo sentido, na mesma direção de propagação da onda, isso aí é uma onda longitudinal. O som é assim, é longitudinal. Olha aí uma onda longitudinal. Eu mexi a mão e a onda foi na mola para o mesmo lado que eu mexi a mão. Agora, transversal. Mexi a mão para cima e a onda continuou indo para frente. Se a onda se move formando 90 graus com a mexida da mão, transversal. Se move na mesma direção da mexida da mão, longitudinal. Está aí a classificação das ondas também. Bom, qual é a alternativa lá para a gente? Vamos lembrar da questão? Ele diz, por que a gente vê as explosões, mas não ouve o som? Qual é a alternativa certa para isso? Dá uma olhada lá na questão. Veja a letra D. O que é que a letra D diz a gente? Que a gente não consegue ouvir o som, porque o som é uma onda mecânica. E como é que classifica a onda mecânica? Precisa de matéria para se propagar. Então, aquela história da gente estar no cinema, vendo um filme de ficção científica, lá numa nave espacial, explodiu dentro da nave, o objeto lá fora da nave, houve a explosão, o cinema treme todinho. Mentira. Aquilo é mentira. Não pode acontecer. Se você está fora da nave, o som não vai chegar até você se ele aconteceu lá dentro da nave. Se a explosão acontece dentro, você não escuta o som fora, porque tem vácuo. No espaço interestelar é vácuo. Se é vácuo, o som não se propaga no vácuo, porque ele é uma onda mecânica. A letra que afirma isso para a gente é a letra D de dado. A gente não escuta o som, por quê? Porque o som é uma onda mecânica, precisa de um meio material, de matéria, para se propagar. Alguma dúvida na primeira questão? O que é que vocês dizem aí? Tá tranquila? Fala aí. Primeira questãozinha, simples. Todo mundo lembrando aqui? Massa. Show de bola. Então, vamos para a segunda questão que a gente escolheu para a aula de hoje, que diz o seguinte. Em apresentações musicais realizadas em espaços onde o público fica longe do palco, é necessária a instalação de alto-falantes adicionais a grandes distâncias, além daqueles localizados no palco. Como a velocidade com que o som se propaga no ar é muito menor do que a velocidade com que o sinal elétrico se propaga nos cabos, é necessário atrasar o sinal elétrico de modo que este chegue pelo cabo ao alto-falante
no mesmo instante em que o som vindo do palco chega pelo ar. Para tentar contornar esse problema, um técnico de som pensou em simplesmente instalar um cabo elétrico com o comprimento suficiente para o sinal elétrico chegar ao mesmo tempo que o som em um alto-falante que está a uma distância de 680 metros do palco. A solução é inviável, pois seria necessário um cabo elétrico de comprimento mais próximo de... Vamos lá. Vamos entender, então, as características das ondas. Falar um pouquinho sobre características das ondas. Toda onda ela tem um ponto mais alto que a gente chama de crista e um ponto mais baixo que a gente chama de vale. A distância entre duas cristas, ou entre dois vales, ou entre um ponto e outro onde a onda se repete, a gente chama de lambda, essa é a letra grega lambda, e representa o comprimento da onda. Bom, a distância entre o ponto de equilíbrio, a linha de equilíbrio da onda, o eixo de equilíbrio, e a crista, essa distância ela é chamada de amplitude. É a altura da onda, a altura do ponto mais alto até o meio da onda. Não é do mais alto ao mais baixo, do mais alto ao meio. Também pode ser do mais baixo ao meio, né? Porque a altura é a mesma, tá? Isso é chamado de amplitude da onda. Isso tem a ver com o quê? Com a energia que a onda transporta. Quanto mais energia a onda transportar, maior a amplitude, a altura dela. Certo? Terceiro, as ondas que estudamos são ondas periódicas, ondas que se repetem. O que é período? Período é o tempo que leva para uma onda dar uma repetição. Uma repetição a gente chama de período. Toda onda periódica ela também tem uma frequência. O que é frequência? É o número de vezes que essa onda se repete. É o inverso do período. Se o período da onda é grande, a frequência é pequena. Se o período da onda é pequeno, a frequência é grande. E frequência tem a ver com o quê? Vamos relacionar para a luz e para o som. São as ondas mais comuns, né? Para o som, a frequência tem a ver se ele é grave ou agudo. Como assim? Fino ou grosso. Um som fino, som bem fininho, aquele som que dá aquela irritação, sim, bem fininho no seu ouvido, é um som agudo, um som de alta frequência. Um som grave, aquele som grosso do contrabaixo, aquele som grosso que se espalha, se propaga muito mais do que o som fininho, aquele som grave, ele é um som de baixa frequência. Então, a frequência para o som está relacionado com ele ser fino ou grosso, grave ou agudo, certo? Isso é que significa frequência. Bom, e para a luz? Para a luz, a frequência significa a cor da luz. A gente sabe que a luz tem várias cores. Vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil, violeta. Cada cor dessa, o que é que diferencia? A frequência dela. Tá bom? Deixa eu ver aqui alguma pergunta. Vou colocar aqui. Ainda não entendi a relação de frequência e período. Vamos lá. Período é o tempo para dar uma volta, uma repetição. Frequência é o número de repetições sobre o tempo. Então, se a gente tem aqui, frequência é o número de repetições sobre o tempo. E período é o tempo para uma repetição. Então, olha lá. Se eu colocar no lugar do número de repetições aqui o valor 1, eu estou dizendo que eu vou calcular a frequência para uma repetição. Só que o tempo para uma repetição é o período, que eu chamo de T. Por isso que a frequência é o inverso do período. Só por isso. Pela definição de frequência e definição de período. Tudo bem? Tranquilo? Beleza. Vamos continuando aqui. Bom, o que mais uma onda tem? Toda onda, quando ela se propaga num certo ambiente, ela tem a ver com... Ela vai ter também uma velocidade. Velocidade é a rapidez com que a onda se propaga. Ok? A velocidade vai depender do ambiente. Cada ambiente, cada onda terá uma velocidade específica. Ou seja, se uma onda muda de ambiente, ela muda de velocidade. Agora, a frequência está relacionada com a fonte, não depende do ambiente. Uma onda mudando de ambiente não muda de frequência. Mudando de ambiente, ela está mudando de velocidade. Para cada ambiente, uma onda tem velocidade constante. Se ela tem velocidade constante, eu posso calcular a velocidade dela pela mesma fórmula que eu calculo a velocidade no movimento uniforme, ΔS sobre ΔT. Só que
Só que, se eu calcular por essa fórmula, se eu tiver a distância total que a onda andou e o tempo total, eu posso usar essa fórmula. Se eu tiver a distância de uma repetição só, de um lambda, o ΔT vai virar o período. Então, essa mesma fórmula pode ser associada ou substituída por lambda sobre o período. Como o período é o inverso da frequência, tirando o Tzão nessa fórmula aí, colocando 1 sobre F, eu vou ficar com velocidade e frequência vezes lambda. São as 3 possibilidades que eu tenho para calcular aí a velocidade de uma onda. Bom, na nossa questão, o que é que ele está dizendo aí? Ele está dizendo que quer que o tempo que a onda vá pelo cabo seja o mesmo tempo que o som leve para percorrer 680 metros. Então, o que é que ele está fazendo? Ele está fazendo uma comparação entre 2 tempos. O tempo do som com o tempo do impulso elétrico se propagando dentro do cabo. Bom, se velocidade é ΔS sobre ΔT, ΔT é ΔS sobre a velocidade. Eu só estou invertendo a ordem aqui, dizendo que ΔT é ΔS sobre velocidade. Tudo bem? Agora preste atenção. Ele está querendo que o tempo seja o mesmo. Então, o tempo para a onda se propagar, para o impulso se propagar no cabo, tem que ser o mesmo tempo para o som percorrer os 680 metros. Ele está pegando uma situação inicial, uma situação final para dois meios diferentes e querendo que seja o mesmo. Então, eu estou igualando aquilo que ele quer que seja igual. Então, eu posso dizer que a distância percorrida através do cabo sobre a velocidade da onda no cabo tem que ser igual à distância percorrida pelo som sobre a velocidade do som. Pronto. A distância que a onda vai percorrer através do cabo é o tamanho que tem que ter o cabo, que é a pergunta da questão. O X da questão é esse aqui. É a distância que a onda vai percorrer através do cabo. Ele diz na questão a velocidade disso, que é 2,6 10 a oitava metros. Já a distância que o som vai percorrer pelo ar é 680. E a velocidade do som no ar, ele deu também que é 340, 3,4, 10 ao quadrado. Se você prestar atenção, isso aqui dá 2, ó. 640, 300. 680 por 340 dá 2. Se deu 2, a distância que ele vai percorrer no cabo, que é o tamanho do cabo, é esse 2, vezes 2,6, 10 a oitava. Ou seja, essa distância é 5,2, 10 a oitava metros. Metros. Essa é a distância, que é o tamanho que o cabo tem que ter. Ou seja, se eu estou pedindo em quilômetro, eu tenho que dividir por 1.000. 10 a oitava dividido por 1.000, 1.000 é 10 a terceira, dá 10 a quinta quilômetros. Ou seja, inviável um cabo com 5,2, 10 a quinta quilômetros. Daí a 520 mil quilômetros. É um cabo impossível de você conseguir, né? Fazendo só, se você não atrasar o sinal, só fazendo com que a onda vá pelo cabo, com o mesmo tempo que o som vem pelo ar, como o som tem que percorrer uma distância muito pequena, eu teria que ter um cabo muito grande. Isso aí é o que está na letra D de dado. Tudo bem? Segunda questão, pessoal. Segunda questão, todo mundo tranquilo? Beleza. Ótimo. Show. Vamos para a próxima, terceira questão. Diz o seguinte. Ao sintonizarmos uma estação de rádio ou um canal de TV em um aparelho, estamos alterando algumas características de seu circuito receptor. Das inúmeras ondas eletromagnéticas que chegam simultaneamente ao receptor, somente aquelas que oscilam com determinada frequência resultarão em máxima absorção de energia. Olha o que ele está dizendo aí. O fenômeno descrito é A. E que fenômeno é esse? Ele está dizendo,
quando você liga a TV, aí vai sintonizar lá um canal, a Band, vamos sintonizar TV Bandeirantes. Lá vem a onda que vem lá da antena, da TV Band. Chegou no seu receptor. Essa onda, quando ela bate no seu receptor, ela altera algumas características que dizem para o circuito lá de dentro, olha, eu quero que você mostre essa frequência. Só que, o que é que acontece? Essa frequência, ela faz com que o circuito absorva a maior quantidade de energia para aquela onda. Aí quer saber que fenômeno é este? Vamos lá. Mostrar aqui, falar um pouquinho aqui sobre os fenômenos ondulatórios possíveis, tá? Primeiro aqui, difração. O que é difração? Difração é o fenômeno onde uma onda contorna um obstáculo ou uma fenda, um furinho ou um obstáculo. Para que isso aconteça, o comprimento da onda, aquele lambda, ele tem que ser maior do que o tamanho do obstáculo ou do furo. Tá certo? O tamanho do furo tem que ser, ou do obstáculo, tem que ser menor do que o comprimento de onda, da onda que vai sofrer a difração. Quando uma onda sofre difração, ela muda o formato dela, diminui a intensidade. Ela passa a ficar mais fraca quando ela faz isso. É como você escuta alguém que está falando do lado de fora da porta. Sua porta do seu quarto está entreaberta. Aí alguém está conversando do lado de fora. Você escuta. Como é que o som chega até você? Mesmo você estando atrás da porta. Como é que o som chega até você? Ele atravessa o furo da porta, se espalha, contorna a porta e atinge você, atinge o seu ouvido. Ele fica mais fraco? Fica. Mas esse fenômeno é chamado de difração. Outro fenômeno, refração. Refração é quando uma onda ela muda de meio, e eu falei que o que interfere no meio é a velocidade. Então, quando ela muda de meio, muda de velocidade. Mudando de velocidade, o que é que acontece? Ela vai sofrer, possivelmente, um desvio. Olha aí a refração acontecendo. A onda sai da lanterna, a onda de luz, bate no vidro, atravessa o vidro. Quando volta, volta também. Não é obrigado a acontecer desvio, mas é obrigado a acontecer mudança de velocidade. Tá bom? Bom, até aí tudo bem? Refração. Bom, não é a difração que faz os circuitos funcionarem. A difração é só para a onda contornar um obstáculo ou uma fenda. Não é a refração que faz o circuito funcionar absorvendo máxima energia também. A refração é só o fenômeno onde a onda ela muda de um meio para outro, mudando sua velocidade. Polarização. O que é polarização? É quando uma onda muda a direção do eixo de propagação dela, diminuindo também a intensidade dela. Olha, a luz se propaga em todas as direções. Se eu colocar um polarizador como está aí, ele vai permitir que ela passe só na polarização que ele quer. Então, quando ele muda essa direção, deixando ela passar numa direção que interesse ao polarizador, a quem está produzindo o fenômeno, esse fenômeno é chamado de polarização. Isso acontece nos óculos 3D do cinema. A luz, quando passa pelos óculos 3D, ela polariza, dando aquela impressão, enganando o seu cérebro, como se aquilo fosse uma imagem tridimensional. Tá certo? Também não é isso que faz os circuitos dos rádios absorverem a máxima energia. Quarto fenômeno, o da interferência, que pode ser construtiva, que acontece quando as ondas têm mesma fase e frequências bem próximas, tá? Tá aí a interferência construtiva, ou destrutiva, que é quando as ondas têm fases opostas e também frequências praticamente iguais. Uma onda interferindo com a outra, passando, quando chega no ponto que se toca, se for destrutiva, ela se destrói, já está dizendo. Se for construtiva, ela se soma, formando uma onda mais forte naquele ponto. Depois é como se nada tivesse acontecido. Também não é interferência que vai fazer as rádios funcionarem. O que vai fazer as rádios funcionarem é o fenômeno da ressonância. Um objeto pode absorver uma onda. Esse copo está absorvendo a onda de som. E por quê? Porque a onda tem a mesma frequência das moléculas do copo que estão vibrando. Quando a onda tem a mesma frequência das moléculas, as moléculas absorvem a onda, absorvendo energia. E elas começam a vibrar na mesma frequência da onda que está batendo nela, só que com uma amplitude maior. Ou seja, como a amplitude é energia, a máxima absorção de energia. Esse fenômeno da ressonância é ele
que garante que quando a onda da TV ou do celular chega no aparelho, o circuito ele absorve aquela onda, porque vários pontos dele têm a mesma frequência de vibração daquela onda, aumenta a energia e você libera uma imagem ou um som pelo seu celular ou pela TV. Então, para a gente, a resposta dessa questão é a letra E, ressonância. Dúvidas? Difração pode estar ligada à amplitude também. Pode, porque se ela vai diminuir a energia quando ela atravessa, a amplitude diminui. Mas o que a gente caracteriza isso, a difração não é a diminuição da amplitude, tá? É a mudança de formato que a onda sofre quando atravessa ali. Isso é o que caracteriza. Massa. Tudo bem até aí? Tranquilo? Vamos para frente. Quarta questão. Vamos lá. Quarta questão que eu escolhi foi essa aqui. Em viagens de avião, é solicitado aos passageiros o desligamento de todos os aparelhos cujo funcionamento envolva a emissão ou a recepção de ondas eletromagnéticas. O procedimento é utilizado para eliminar fontes de radiação que possam interferir nas comunicações via rádio dos pilotos com a torre de controle. A propriedade das ondas emitidas que justifica o procedimento adotado é o fato de... Vamos lá. Ele pede o desligamento de todos os celulares, né? Para que não haja interferência aí na comunicação dele com a torre. Certo? Você está falando que possam interferir, o fenômeno é de interferência. Agora, o que é que justifica o procedimento de ter que desligar todos os celulares? Por quê? Porque pode ter celular que tenha uma frequência próxima dessa frequência, mas basta isso. A frequência ser próxima já é uma condição para que haja uma interferência. Bom, pode ser uma interferência construtiva ou destrutiva, atrapalha do mesmo jeito. No caso da comunicação, se a interferência acontecer de forma construtiva ou destrutiva, é uma interferência, é uma mudança no sinal. Mudança no sinal vai causar dificuldade, certo? Aí, qualquer que justifica o procedimento. Terem fases opostas significa a propriedade das ondas. Qual é a propriedade que justifica isso? É porque as ondas têm fases opostas? Não necessariamente. E não necessariamente ter fases opostas vai gerar um anulamento, um cancelamento de onda. Pode gerar uma onda resultante menor, com menos intensidade, mesmo tendo fases opostas. Tá? Serem ambas audíveis, não tem nada a ver com audível. Tá? Onda eletromagnética não é audível. Quem é audível é a onda mecânica. Ter intensidades inversas. Intensidades inversas, essa expressão nem existe. Intensidade é a energia que você recebe dela. Não existe energia inversa, né? Serem de mesma amplitude, não é obrigado a ser de mesma amplitude para poder haver interferência, né? Agora, terem frequências próximas, aí sim. Se as frequências são próximas, aí há o perigo, neste caso, de ter frequência próxima, né, acontecer essa interferência, seja construtiva, seja destrutiva, como eu já falei, pode haver aí um tipo de interferência, tá certo? Então, para a gente, o que ficou aí na alternativa é exatamente como foi comentado aqui, letra E. Quarta questão, letra E. Tudo bem? Vamos à quinta. Diz o seguinte, olha aí. Ao diminuir o tamanho de um orifício atravessado por um feixe de luz, passa menos luz por intervalo de tempo. E próximo da situação de completo fechamento do orifício, verifica-se que a luz apresenta um comportamento como ilustrado nas figuras. Sabe-se que o som, dentro de suas particularidades, também pode se comportar dessa forma. Em qual das situações a seguir está representado o fenômeno descrito no texto? Primeira coisa,
Que fenômeno está descrito no texto? Olha o que está acontecendo com a luz. Ela está atravessando um furo. Esse furo, quando ele é grande, essa luz ela passa direto, mas não contorna, não muda de formato contornando o furo. Não vai iluminar atrás do obstáculo. Quando ele vai diminuindo, ele está dizendo, quando ele vai diminuindo o furo, aí vai passando menos luz, claro. Mas quando esse furo se torna menor do que o comprimento de onda da luz, lembre, menor do que o lambda da luz, começa a acontecer o fenômeno da difração. Ou seja, a luz vai passar por aquele furo, mudar de formato e atingir a área por trás do obstáculo onde o furo se encontra. Se ela vai atingir a área por trás, ela mudou de formato. Ela sofreu difração. Qual é o fenômeno que está descrito aí? Que a gente pode comparar com qual fenômeno do dia a dia? Letra A diz assim: ao se esconder atrás de um muro, um menino ouve a conversa de seus colegas. É por difração isso? Ou não? Se o menino está atrás do muro e ouve a conversa, é porque o som contornou o muro. Se ele contornou o muro, sofreu difração, do mesmo jeito que a luz está sofrendo aí, tranquilamente. Letra B diz assim: ao gritar diante de um desfiladeiro, uma pessoa ouve a repetição do seu próprio grito. Não, isso é reflexão, é eco. Ela bate e volta para ele. Letra C. Ao encostar o ouvido no chão, o homem percebe o som de uma locomotiva antes de ouvi-lo pelo ar. Não, isso não é o que está acontecendo aí com a luz para contornar esse obstáculo. Ele só ouve porque o som ele é uma onda mecânica. Como é onda mecânica, precisa de matéria. Quanto mais matéria, mais rápido. O trilho é sólido, o ar é gasoso. Se o trilho é sólido, tem mais matéria do que o ar. Então, o som é mais rápido no ar. Só por isso, não tem nada a ver com a luz contornar o obstáculo, né? E atingir a região aí por trás aí dele. Ao ouvir uma ambulância se aproximando, uma pessoa percebe o som mais agudo do que quando ela se afasta. Isso é chamado efeito Doppler. Efeito Doppler é a variação da frequência com o movimento da fonte em relação ao observador. Não é o que está acontecendo aí. Ao emitir uma nota musical muito aguda, uma cantora de ópera faz com que a taça de cristal se despedace. Isso aí é ressonância. Então, o fenômeno que vai estar alinhado com a figura e o texto é exatamente a letra A. Na letra A, ele diz que a luz vai diminuindo de intensidade até que consegue contornar quando o obstáculo fica menor. Por isso, olha a figura aí. A pessoa ouve o som porque o som sofre difração ao contornar aqui o muro. Tudo bem até aí? Tranquilo, pessoal? Quinta questão. Tem uma observação aqui, deixa eu só ver. Beleza. Beleza, então. Show. Vamos para frente. Sexta questão do Enem, se liga aí, diz o seguinte. As ondas eletromagnéticas, como a luz visível e as ondas de rádio, viajam em linha reta em um meio homogêneo. Presta atenção. Toda onda eletromagnética, se tiver um ambiente... O que é um ambiente homogêneo? Que é feito com as mesmas características em todos os pontos. O ar é homogêneo, o vácuo é homogêneo, o vidro branco é um meio homogêneo, tá? Estas ondas de rádio emitidas na região litorânea do Brasil, no litoral aqui, por exemplo, aqui em Recife, não alcançariam a região amazônica do Brasil por causa da curvatura da Terra. Ele está dizendo, se eu emitir uma onda dessa, eletromagnética, aqui em Recife, essa onda não conseguiria chegar em lugares como a Amazônia, por exemplo. Por quê? Porque a Terra é curva. Como a Terra é curva, como é que essa onda vai fazer curva se ela só se propaga em linha reta nos meios homogêneos? E daqui, entre a Amazônia, tem ar, o ar é homogêneo. Então, ele diz assim, entretanto, sabemos que é possível transmitir ondas de rádio entre essas localidades devido à ionosfera. Com a ajuda da ionosfera, a transmissão de ondas planas entre o litoral do Brasil e a região amazônica é possível por meio da... O que é que acontece? Aqui é bem facinho isso aqui. Já falamos dos fenômenos. Ó,
Tu tens aí a Terra. Tu tens uma onda que vai ser emitida aqui. Aqui é a ionosfera. Vai ser emitida aqui no Recife. Tu quer que ela chegue lá na Amazônia. Olha a curva que tem a Terra. Olha a curva, presta atenção. Se tu jogar ela em linha reta, ela não vai chegar na Amazônia, porque ela vai bater na Terra e desviar. Não vai passar direto em linha reta para lá, para a Amazônia, através do ar. E o que é que a ionosfera faz? O que é que essa camada que tem ali sobre a Terra, o que é que ela faz? Quando tu joga essa onda nessa camada, essa camada ela é capaz de fazer a onda voltar e atingir lá a Amazônia. Se ela bateu e voltou, o nome que se dá ao fenômeno, onde uma onda bate no ambiente e volta para o mesmo ambiente de onde ela veio, esse fenômeno é o fenômeno da reflexão. E reflexão, dentro das alternativas, é a letra A. Então, sexta questão para assinala aí, letra A. Tá claro para vocês? Todo mundo entendeu tranquilo? Estão percebendo como é fácil as questões de ondas no Enem? Muito fácil. Vamos embora. Sétima questão que eu escolhi, olha essa aqui. Um garoto que passeia de carro com seu pai pela cidade, ao ouvir o rádio, percebe que a sua estação de rádio preferida, a 94,9 FM, que opera na banda de frequência de megahertz, tem seu sinal de transmissão superposto pela transmissão de uma rádio pirata de mesma frequência, olha aí a interferência, como é que acontece, que interfere no sinal da emissora do centro em algumas regiões da cidade. Então, o cara tem a rádio pirata dele aí, transmite numa frequência igual à de outra rádio que não é pirata. Considerando a situação apresentada, a rádio pirata interfere no sinal da rádio do centro devido a... Se liga aqui, tem um detalhezinho aqui importante. Tanto a rádio pirata quanto a rádio normal, que o menino gosta de ouvir, elas mandam ondas que no ar, aproximadamente no ar e no vácuo, têm a mesma velocidade, porque a velocidade só depende do meio, do ambiente, mas tem diferentes frequências. No caso aí, ele está dizendo que essas ondas têm frequências próximas, mesma frequência. E ele quer exatamente saber por que a rádio interfere. Se ela interfere é porque ela tem a mesma frequência. Você diz, bom, não tem essa resposta, Tarcísio. Não tem dizendo aí que é porque a frequência é a mesma, porque é isso que interfere. Fala da atenuação promovida pelo ar, da maior amplitude de radiação, da diferença de intensidade entre as fontes, da menor potência de transmissão das ondas da rádio pirata, e fala na letra E da semelhança dos comprimentos de onda. Então, presta atenção. A equação da velocidade de uma onda é que velocidade é frequência vezes o comprimento. Bom, a gente sabe que no mesmo meio, as ondas eletromagnéticas têm a mesma velocidade, então a velocidade é a mesma. E ele está afirmando para mim que a frequência também é a mesma da rádio pirata e da rádio que o menino gosta de escutar. Bom, o que seria o comprimento? Seria a velocidade sobre a frequência. Gente, se esses dois números são iguais, a consequência disso é que o comprimento de onda também é igual. Então, o que é que faz com que uma rádio interfira? Ah, você diz, seria frequências iguais. Beleza, não tem resposta, não. Mas frequências iguais fazem com que os comprimentos sejam iguais também. Então, é a semelhança dos comprimentos de onda, por conta das frequências serem iguais, que vai produzir a interferência entre as rádios. Só para a gente esclarecer aqui os conceitos, a atenuação é a diminuição da intensidade com a distância para a fonte. Quanto mais longe, o alto-falante está ligado, quanto mais longe tu tiver do alto-falante, mais fraco ele fica. Essa propagação, essa diminuição da intensidade é chamada de atenuação. Amplitude é exatamente aquela altura da onda. É a energia, está relacionada com a energia que ela transporta. Não é isso aí que faz a interferência. Intensidade é a potência que vem da fonte
sobre a área atingida pela onda. Também não é isso aí. E potência é energia sobre tempo. Também não é isso. O que vai fazer é o comprimento, que é a velocidade sobre a frequência. A velocidade a gente sabe que é a mesma, a frequência ele diz que é a mesma, então o comprimento é a mesma. Isso gera a interferência e faz com que a rádio pirata produza um sinal que se sobrepõe ao sinal da rádio normal que o menino gosta de escutar, e ele não vai conseguir escutar, porque alguém achou bonito fazer uma rádio pirata num local onde não pode. Tudo bem? Tranquilo aí? Letra E. Marca aí, letra E. Oitavo. Diz o seguinte. Olha esse. O sonar é um equipamento eletrônico que emite a localização de objetos e a medida de distâncias do fundo do mar pela emissão de sinais sônicos e ultrassônicos e a recepção dos respectivos ecos. O fenômeno do eco corresponde à reflexão de uma onda sonora por um objeto, a qual volta ao receptor pouco tempo depois de o som ser emitido. No caso do ser humano, o ouvido é capaz de distinguir sons separados por, no mínimo, 0,1 segundo. Considerando uma condição em que a velocidade do som no ar é 340 metros por segundo, qual é a distância mínima a que uma pessoa deve estar de um anteparo refletor para que possa distinguir o eco do som emitido? Então, a situação é simples. A gente sabe que ele está dizendo aí que para a gente poder escutar, a onda tem que bater e voltar. E isso tem que demorar 0,1 segundo. Por quê? Presta atenção. Quando eu grito A, o que é que acontece? Eu gritei A, eu escuto praticamente na mesma hora o som, o A. Só que esse som fica no meu ouvido, no cérebro, óbvio, 0,1 segundo. Então, se esse mesmo som vai em frente, bate e volta no meu ouvido, o mesmo som, 0,1 segundo depois, eu escuto ele de novo, porque o som que eu escutei primeiro já saiu do meu ouvido. Então, se o som que eu escutei já saiu, já pode entrar outro som. Se o mesmo som que eu mandei chegar de novo, eu chamo isso de eco. Então, eu falo A e eu escuto A. Isso é o eco. Então, o que é que tem que acontecer? O som tem que andar uma certa distância, bater lá no anteparo e voltar a mesma distância. Ou seja, ele tem que andar o dobro da minha distância para o anteparo e voltar, isso no tempo de 0,1 segundo. A gente sabe que a velocidade é ΔS sobre ΔT, ou lambda sobre T, ou F vezes lambda. Neste caso, o que é que a gente vai usar aqui? A gente vai usar ΔS sobre ΔT. Eu vou mandar o som daqui. Ele vai estar a uma certa distância de um anteparo. O som vem, bate aqui, reflete e volta. Se eu chamar essa distância para o anteparo de D, a distância que o som tem que percorrer é 2D. Como velocidade é ΔS sobre ΔT, ΔS é velocidade vezes ΔT. ΔS é 2D. Isso é a velocidade que ele deu, 340, e 0,1, que é o tempo que eu tenho para um som sair e o outro chegar, senão eu acho que é o mesmo som. Se o som que refletiu chegar antes de 0,1, vai produzir no meu ouvido um fenômeno chamado de reforço. Eu escuto dois sons iguais no tempo de menos, então meu ouvido não distingue como se eles fossem sons diferentes. Mas se o tempo ultrapassa isso aqui, aí sim, eu consigo perceber que são dois sons diferentes, mesmo sendo o mesmo som, que apenas refletiu e voltou. 2 vezes D é 34, D é 34 sobre 2, D é 17 metros.
Essa é a menor distância. 17 metros é o que eu tenho aqui. Deixa eu só... Na letra A, 17 metros. Oitava questão, letra A. Gente, entenderam esse ou não? Massa. Vamos então ao nono. Olha o nono aí, tranquilinho também. Ao assistir uma apresentação musical, um músico que estava na plateia percebeu que conseguia ouvir quase perfeitamente o som da banda, perdendo um pouco de nitidez nas notas mais agudas, agudas de frequência maior, consequentemente de comprimento menor. Beleza? Maior frequência para uma mesma velocidade significa menor comprimento. Ele verificou que havia muitas pessoas bem mais altas à sua frente, bloqueando a visão direta do palco e o acesso aos alto-falantes. Sabe-se que a velocidade do som no ar é 340 metros por segundo e que a região de frequência das notas emitidas é de aproximadamente 20 Hz até 4.000 Hz. Qual fenômeno ondulatório é o principal responsável para que o músico percebesse essa diferenciação do som? Qual é a diferenciação do som que ele está percebendo? Perdeu energia, perdeu nitidez nas notas mais agudas. O que é que significa? Como tem um bocado de gente na frente dele, o som tem que passar por essas pessoas, contornar e chegar até ele. Como essas pessoas são altas, né? Ou seja, o tamanho delas é grande, o tamanho do obstáculo é grande, eu tenho que ter sons com também comprimentos grandes. Certo? Para contornar, tem que ter som com comprimento grande. Para o comprimento ser grande, a frequência do som tem que ser pequena. E som de frequência pequena é som grave, som grosso, ou seja, o agudo não passa, a frequência alta não passa pelas pessoas, que eu estou atrás dela, tem pessoas na minha frente. A frequência aguda não passa, só o som grave passa. Ele perdeu nitidez nas notas mais agudas. Por quê? Porque o som mais grave, ele tem frequência menor, tem comprimento maior, é mais fácil difratar, contornar os obstáculos grandes. Porque é preciso que o comprimento de onda, da onda sonora, seja maior do que o obstáculo para ela conseguir passar por aquele obstáculo, contornar aquele obstáculo. Então, os sons mais graves sofrem difração melhor do que os sons mais agudos. Quando você está, por exemplo, se você mora perto de alguém que gosta de ouvir som forte, com volume alto em casa, o que é que acontece? Você ouve primeiro o som grave vindo. Pum, pum, pum. Por que você ouve o som grave? Porque ele sai e contorna mais rápido, mais fácil os obstáculos. Porque existem obstáculos maiores e é mais fácil para ondas também de comprimentos maiores, frequências menores, serem barradas por esse obstáculo. Tá certo? Então, vamos lá. Novamente aqui, difração, contornar uma fenda, um obstáculo. É isso que está atrapalhando ele de ouvir as notas agudas. Tá? Reflexão, a onda bate e volta. Não é isso. Apesar de haver reflexão nas pessoas que estão na frente dele, bater e voltar e não chegar nele, mas não é isso que está fazendo ele não ouvir as notas mais agudas, porque isso evitaria dele ouvir qualquer nota, não só as agudas. Refração, atravessar o meio, pronto. Não tem dois meios, é só um meio, é só o ar. Apenas tem obstáculos que ele tem que atravessar, passar, contornar os obstáculos, né? Não é refração. Atenuação é a diminuição com a distância. Bom, a distância dele para a caixa de som não está variando. Se a distância dele tivesse variando, tivessem afastando a caixa de som, a gente diria certo. Aí ele está perdendo a intensidade da onda. Beleza, mas não é isso, ele está parado. Apenas tem pessoas que evitam que essa onda chegue para ele. E interferência não é porque não tem nenhuma outra onda no ambiente para se chocar com a onda que vem do alto-falante, produzindo interferência, porque é fácil ele deixar de ouvir. Não é nenhuma dessas. A onda, ela não vai chegar até ele por causa da difração. Tá certo? Isso aí é o que está na letra A. Todo mundo entendeu até aqui, tranquilo?
Pessoal, tranquilo? Olha, lembrando a vocês que essa aula está gravada e vai ser disponibilizada para você ver quantas vezes você quiser. Tá ok? Você vai assistir essa aula aí novamente, essas 10 questõezinhas num instante, e vai ficar relembrando e batendo nesse tema de ondulatória, como isso cai no Enem. 10ª questão. Vê lá. A altura do primeiro satélite artificial Sputnik, lançado pela União Soviética em 1957, alcançava uma altura máxima de 950 quilômetros. Hoje, a altura de um satélite estacionário tipo Intelsat é de aproximadamente 36 mil quilômetros. Veja, era 950 só, agora é 36 mil. Veja, aumentou mais de 36 vezes a distância de um satélite para o que é hoje, para o que era antigamente, né? Sabendo-se que as velocidades da luz e do som no ar são, respectivamente, 3,10 metros por segundo e 340 metros por segundo. Preste atenção agora. Podemos afirmar acertadamente que o tempo em segundos, aproximadamente, que decorre entre o instante em que você fala por celular, via satélite, com seu amigo, e o instante em que ele ouve sua voz, vale... Vê que questão interessante. Para tu falar com alguém, eu estou supondo que esse alguém está aqui perto de tu, né? Está na Terra. Esse alguém está na Terra. Certo? Está aqui na Terra. Teu amigo aqui está aqui. Ah, na tua casa, está pertinho. A distância entre vocês é irrelevante comparando com a distância para o satélite. Eu vou considerar que seja isso. Teu amigo não vai estar na China. Teu amigo vai estar aqui perto de tu. Certo? Então, vamos lá. Para tu falar no celular, quando tu fala, aí sai uma onda daqui do celular, lá para o satélite. Tem que bater no satélite e refletir para chegar no celular do teu amigo. Concorda? Então, ó, se aqui está a Terra, aqui está o satélite. Tu está aqui, teu amigo está aqui. Tu manda, tu fala, aí o teu celular faz, manda para o satélite. Aí chega aqui, ó, bate, volta para o teu celular do teu amigo, pronto. Então, qual é a distância que essa onda tem que percorrer? Isso aqui é a onda. Do instante em que tu fala até teu amigo receber a ligação. Qual é a distância que isso tem que percorrer? É 2 vezes a altura do satélite. Concorda? Que ele tem que ir e voltar. A distância que essa onda tem que percorrer é 2 vezes a distância que o satélite está. E ele diz que o satélite hoje está a 360 mil quilômetros. Então, a distância que essa onda tem que andar é 72 mil quilômetros, que é a mesma coisa que 72, 10 a terceira, que é 1.000 quilômetros, ou 72, 10 a sexta metros, porque de quilômetro para metro eu tenho que multiplicar novamente por 1.000. Mas ele quer saber qual é o tempo que decorre quando você fala até seu amigo atender. O tempo, pelo que nós já vimos, é a distância sobre a velocidade. Qual é a velocidade? É a do som? Não, não é o som que vai sair. É a onda eletromagnética que sai do teu celular. O som não vai até lá no satélite e volta. Não. Aí levaria muito tempo. É a onda eletromagnética do sinal do teu celular que vai bater lá no satélite e voltar. Então, o tempo vai ser esta distância, 72, 10 a sexta, dividido pela velocidade, mas não a do som, pela velocidade da luz, que é a velocidade dessa onda eletromagnética, que está se propagando no ar, que tem a velocidade de 3, 10
a oitava. Então, como é que a gente vai fazer? Só essa continha. 72 por 3 dá 24. 10 a sexta, 10 a oitava. Eu repito a base 10, subtrai os expoentes. 6 menos 8, menos 2. Bom, 24 vezes 10 a menos 2, só é voltar duas casas. A vírgula está aqui, 1 a 2, fica 0,24 segundos. E 0,24 segundos é o que está na letra B de bola. A gente usou a primeira formulazinha e descobriu qual é o tempo. Tá bom? Pessoal, tranquilo até aqui? Tudo tranquilo? Ondulatória. Revisãozinha feita, filé para vocês. Não interfere não, Peterson. Não interfere não. Tá bom? São estilos de emissão diferentes. Tá joia?